Olá pessoal, seja bem-vindo. Meu nome é Simone, eu estou aqui, eu e a minha Bíblia, para compartilhar com você um pouco mais da Palavra de Deus, para que você que assim como eu, que ama a Palavra de Deus, possa ser por ela hoje edificado. Eu quero também começar desejando a você um excelente ano novo, né? Que seja um 2026 assim cheio de bênção, cheio de vitória, um ano de grande crescimento na sua vida, na sua casa, na sua família, e que Deus possa aí cumprir, né, os desejos do seu coração, que Deus possa realizar os desejos do seu coração, aquilo que você tem sonhado, projetado para esse ano, segundo a palavra dele, é claro. E para começar esse ano, o Senhor ele colocou nesta palavra no meu coração, na verdade bem antes de virar o ano, o Senhor já tinha me dado essa palavra, e eu creio que é uma palavra assim essencial, né? Porque começo de ano todos nós temos planos, fazemos objetivos, né? Temos objetivos, fazemos aí os nossos planejamentos, temos sonhos, temos metas que desejamos realizar, né? E temos promessas de Deus, né? Muitas coisas que não são apenas sonhos que nasceram em nosso coração, mas que nasceram muitas das vezes no coração de Deus primeiro. E diante disso nós precisamos de instruções, né? Instruções da parte de Deus, da parte do Espírito Santo de Deus, para que possamos aí caminhar, né? Segundo aí, nos submetendo à vontade de Deus, segundo o propósito de Deus, para que nós possamos então viver nessas promessas, viver esses sonhos. E essa palavra ela é muito essencial, porque ela vai falar realmente sobre promessas, né? Ela vai falar realmente sobre cumprimento, sobre oportunidades, né? Começo de ano, nós temos o ano todo pela frente, vamos ter muitas oportunidades da parte do Senhor. E nós precisamos estar preparados, discernindo os tempos, para que nós possamos então aproveitá-las, né? Cada uma delas sem perca de tempo. E então o Senhor ele colocou o texto de Números no meu coração, Números capítulo de número 13, falei um pouquinho dele na segunda-feira, mas eu creio que o Senhor tem muito para nos falar, para nos instruir, para nos, né, edificar, né, hoje aqui, através dessa palavra. O Senhor ele tem falado muito ao meu coração através dessa palavra sobre crescimento, né, através até de outras palavras que o Senhor já tem me dado. E é sobre isso, sobre crescimento em todas as áreas, né? No nosso emocional, espiritual, financeiro, familiar, em todas as áreas nós precisamos crescer, e eu creio que será um ano de grande crescimento, né? E para crescer, não basta apenas crescer aqui fora, a gente precisa crescer por dentro primeiro, né? E nós vamos falar um pouco sobre isso hoje. E vai começar assim, Números capítulo de número 13, vai dizer assim: E o Senhor disse a Moisés: Envia alguns homens em missão de reconhecimento à terra de Canaã, terra que dou aos israelitas. Envia um líder de cada tribo dos seus antepassados. Assim Moisés os enviou no deserto de Parã, conforme a ordem do Senhor. Todos eles eram chefe dos israelitas. Aqui, né, nós sabemos que o Senhor está prestes a cumprir a sua promessa, a qual ele havia feito, né? Não agora a Moisés, não agora aos israelitas, mas lá atrás, lá em Gênesis, a Abraão. Quando o Senhor fala a Abraão que a descendência de Abraão ocuparia, né, aquela terra, a terra a qual Abraão passou como peregrino. E agora o Senhor estava dizendo a ele: olha, eu vou dar a sua descendência. Mas o Senhor diz para Abraão: mas antes vai ter um processo, né? Vai ter um processo antes que isso aconteça. E é muito interessante, eu quero ler com vocês, né, rapidinho aqui em Gênesis, capítulo de número 15, e que vai nos dizer assim, capítulo de número 15, versículo 13. Então o Senhor lhe disse: saiba que os seus descendentes serão estrangeiros numa terra que não lhe pertencerá, onde também serão escravizados e oprimidos por 400 anos. Mas eu castigarei a nação a quem servirão como escravos, e depois de tudo sairão com muitos bens. Então o Senhor já falou, né, a Abraão lá atrás, né, o que ele iria fazer lá na frente. E eu acho que é naquele texto mesmo, o Senhor ele vai dizer assim para Abraão: porque
Aqueles que ocupam a terra de Canaã, que eram os cananeus lá, aquele povo, que eram ímpios, né, não fazia parte do povo de Deus, ele vai dizer, eles não atingiram ainda a medida, né, que transborda nas suas iniquidades. Então, nisso eu aprendo que o Senhor, ele é justo, porque muitas das vezes antes eu lia a palavra e pensava assim, mas Senhor, por que o Senhor vai tomar a terra de uma pessoa, né? Por que o Senhor vai pegar e vai tomar a terra e dar para outro? E aí, quando eu li, né, quando eu me deparei com esse texto, então eu entendi, o Senhor, ele é justo, irmãos. Então, o Senhor, ele não ia fazer, não, do nada. É porque aquele povo precisava chegar, né, num limite de iniquidade, para que o Senhor agisse com justiça em cima deles, e aí o Senhor daria como herança, né, a terra ao seu povo. Entende? Então, o Senhor, ele é justo em tudo que ele faz. Né? Talvez tenha situações na minha e na sua vida que nós possamos olhar e dizer assim, não, mas é porque será que o Senhor não está vendo? Será que o Senhor não está contemplando, né, o que eu estou passando, essas injustiças que eu estou vivendo, enfim, o mal que estão fazendo para mim? Mas eu quero falar para você que o Senhor, ele é longânimo. Você vê que o Senhor ia esperar 400 anos até que esse povo atingisse lá uma medida de iniquidade que transbordasse, né? Então a iniquidade deles precisava transbordar. O Senhor é longânimo, o Senhor é compassivo, né? Ele é misericordioso, mas chega uma hora que a justiça dele age para com todos, né? Todos. Então, isso eu aprendo que não é que o Senhor às vezes está demorando, não é que o Senhor às vezes não está contemplando, às vezes aquilo que nós estamos passando, é que às vezes, né, não chegou ainda no limite de Deus. Às vezes nós estamos achando até que estamos no nosso limite, mas não está no limite de Deus. Mas eu quero falar para você que por mais que você talvez tenha essa sensação de que você está no seu limite, isso não é real. Porque quando de fato chegar no seu limite, Deus também age. Eu falo para você por experiência, quando nós chegamos naquele limite que nós não aguenta, realmente chegou, e nós somos fiéis a Deus, o Senhor, ele age a nosso respeito. Então, né, quando o Senhor fez essa promessa lá atrás a Abraão, o Senhor já disse para Abraão, vai ter um processo. E nós sabemos todo o processo, tudo isso acontece, a nação é escrava, né? Entra no Egito 70 e poucas pessoas, cresce, expande lá, né? Entra através de José, e depois desse crescimento se tornam escravos, enfim. E agora o Senhor tira, eles caminham um tanto pelo deserto e agora estão aqui, prestes a herdar a terra. E agora, prestes a herdar a terra, o Senhor vai dar uma ordem a Moisés, dizendo, olha, separa 12 homens, um chefe de cada tribo, um líder de cada tribo. E aqui é interessante porque eu vi estudando essa palavra, algum comentarista dizer que, na verdade, os israelitas exigiram isso. Exigiram que eles fossem lá espiar a terra, que eles fossem lá examinar a terra, mas isso não é verdade, né? Não, cada um tem uma visão, né, irmãos? Mas assim, porque no capítulo 1 de Deuteronômio, lá pro versículo 20 e poucos, ele vai dizer, né, que os israelitas pediram para ir. Não exigiram, eles pediram, e Moisés vai dizer, e eu concordei. Mas aqui no capítulo 3 está dizendo que o Senhor deu uma ordem. Então, irmão, se nasceu no coração de israelita, talvez antes nasceu no coração de Deus. E Deus deu essa ordem para que eles fossem e reconhecessem a terra. Porque nós, quem somos nós para exigir alguma coisa de Deus? Né? Deus, ele nunca nos deu essa confiança de olhar para ele e falar, não, eu exijo que o Senhor faça tal coisa, então, para mim acreditar. Não, o Senhor, ele não é disso. Né? O Senhor, ele não nos dá essa liberdade. Ele é Deus, ele é pronto e a palavra dele basta. Mas aqui quando o Senhor, ele dá essa ordem para que Moisés levante aí, né, 12 líderes, eu entendo que não poderia ser qualquer pessoa. Por que líderes? Porque 12 líderes de cada tribo, um líder de cada tribo. Porque seriam pessoas que seriam ali, aos olhos do povo, né, referência no falar, referência no relatório, pessoas que fossem passar ao povo confiança. Então o Senhor, ele manda escolher líderes,
Quando o Senhor olha para mim e para você, Ele espera que nós também sejamos líderes, né, no meio da nossa casa, líderes, né, na nossa família, nosso trabalho, na escola, enfim, aonde você for, até mesmo na igreja, para com aqueles que têm menos fé que você. Mas agora eu estou falando de liderança, não é a liderança que não, eu mando aqui, eu sou o chefe aqui e tal. Não, não é isso. Liderança aqui, na mentalidade. Liderança é você ter uma visão diferenciada daquilo que as outras pessoas têm. Entende que a maior liderança, antes de liderar outras pessoas, né, antes de ser exemplo para outras pessoas, primeiro a gente precisa liderar nós mesmos. O nosso maior desafio é nós sermos líderes de nós mesmos. Quando a palavra do Senhor vai dizer que Ele nos chamou por cabeça e não por cauda, Ele está falando sobre isso, sobre a autoliderança. Não é que em todos os lugares você vai ocupar um lugar de liderança, não é que no seu trabalho você vai ocupar um lugar de liderança, lá na escola, na faculdade. Não é isso. Não é isso, mas a liderança, às vezes você não vai ter o título, mas você vai ter o comportamento, entende? Você pode não ter o título, você pode não ser enxergado lá, ou ter o nome, esse é o fulano de tal, mas você vai ter o comportamento, você vai ter a visão, você vai ter o entendimento, você vai conseguir dominar a si mesmo. E para a gente ser isso, a gente precisa primeiro liderar nós mesmos, primeiro conseguir, e nós vamos ver que esses homens, por mais que eles ocupassem, né, um cargo ali de liderança, eles ainda não eram líderes de si mesmos. Eles ainda não tinham a visão certa com relação, né, uma visão realmente de líder. Mas eles tinham ainda uma visão de escravo. E por isso nós vamos ver que depois eles vão contaminar, né, o povo e não ajudar. Entende? Porque às vezes você pode ter um título de líder, mas se você não tiver a visão de líder, em vez de você impulsionar outras pessoas, encorajar outras pessoas, né, a avançar, você vai fazer o contrário, você vai trazer desânimo. Você vai, em vez de encorajar, você vai acovardar as pessoas. Por isso que é necessário a gente ter a visão certa, começando pela nossa própria. Nós precisamos trabalhar isso primeiro em nós, para depois nós podermos ajudar outras pessoas. E aí o Senhor, Ele vai dar os nomes, né? Os nomes de cada um. Vai ser listado aqui do versículo 4 até o 15, vai ser listado o nome de cada homem dessa tribo, cada líder dessa tribo. Por que o Senhor dá nome? Porque, irmão, depois está registrado lá, o fulano teve a oportunidade, o cicrano também teve a oportunidade. Mas o que vocês fizeram com a oportunidade? Como vocês se comportaram diante da oportunidade? Entende? Porque Deus, Ele dá oportunidade para todo mundo. Talvez, irmão, a sua oportunidade, você pode olhar e pensar assim, não, é porque assim, eu não tive a mesma oportunidade que o meu vizinho. Talvez a sua oportunidade não chegou embalado no mesmo pacote que o dele, mas era uma oportunidade. Entende? Então nós temos que aprender a olhar para as coisas como uma oportunidade, né? E não olhar como, é um problema, é um gigante, é mais uma situação. Não, todas as vezes que chegar alguma situação na minha e na sua vida, nós precisamos ter esse olhar. Nós lutamos com a vitória. Se o Senhor está me trazendo esse desafio, Ele tem algo para me ensinar e Ele tem uma vitória aqui para me entregar. Entende? E a palavra do Senhor no versículo 16, né, vai dizer: esses são os nomes dos homens que Moisés enviou em missão de reconhecimento da terra, do território. Oséias, filhos de Num, Moisés deu o nome de Josué. Quando Moisés os enviou para observar em Canaã, disse: subam pelo Neguebe e prossigam até a região montanhosa. Vejam como é a terra, se o povo que vive lá é forte ou fraco, se são muitos ou poucos, se a terra em que habitam é boa ou ruim, se as cidades em que vivem são cidades sem muros ou fortificadas, se o solo é fértil ou pobre, se existe ali floresta ou não. Sejam corajosos, tragam alguns frutos da terra. Era a época do início da colheita de uva. Você vê que aqui o Senhor, depois de dar o nome, Moisés vai pegar e vai dizer, vai dar uma instrução a eles: olha, vão lá,
né? Prossigam toda a terra, suba nas montanhas, vá em todos os lugares, percorram completamente a terra, né? E vejam como é a terra e como é o povo que vive lá. Mas agora Deus já não havia falado para eles que a terra era boa, que a terra manava leite e mel. Deus já não havia falado para eles, mas tinha uma coisa que Deus não havia falado para eles. Talvez eles soubessem mais ou menos, é que lá tinha gigantes, é que lá tinha cidades de muros impenetráveis. Porque, irmão, quando às vezes Deus faz uma promessa para nós, não sei se você aí é novo convertido, né? Você já recebeu uma palavra profética da parte de Deus, uma promessa da parte de Deus, não sei se Deus falou no seu espírito, eu não sei, né? Mas você recebeu algo da parte de Deus, ou você já é velho na fé, você já tem essa experiência. Mas assim, quando Deus nos fala algo, Deus não nos fala do caminho, Ele só fala o destino. Olha, eu tenho isso com você, Ele vai falar sempre do destino. Ele não fala do caminho que a gente vai ter que percorrer para chegar lá. Então Deus, quando falou para esse povo, tirou eles do Egito, olha, eu vou levar vocês para uma terra que mana leite e mel, é uma terra muito boa. Ele não falou, vai ter gigante lá, não, vocês vão ter que guerrear, não, vai ter uma cidade lá que o muro ninguém, não, Deus não fala, porque se Deus fala, nós já perde a coragem lá atrás. E quando a gente é novo convertido, é interessante porque a gente assim, não sei vocês, mas eu lembro assim que eu era muito menina ainda quando Deus começou a entregar palavras, né, a meu respeito, falava comigo através de seus servos. E assim, eu acreditava assim, sabe? Assim, lindamente. Eu queria, às vezes eu falo pro Senhor, Senhor, eu queria ter aquela inocência, ter aquela fé que eu tinha lá. Porque lá eu olhava assim, eu cria completamente, parece que eu me via, né? Naquelas palavras, eu cria naquelas palavras, mas com o passar do tempo, a maturidade vai chegando, você vai vendo os desafios, você vai vendo, parece que a gente vai, né, se perdendo da fé, e o Senhor, Ele não quer isso, né? Quando Moisés fala, olha aí os montes, olha, talvez você é novo na fé, e você está aí recebendo a palavra de Deus, e você está empolgado, mas algo que ninguém falou para mim, infelizmente, depois que eu fui aprender, depois de muitos anos, eu quero falar para você, se Deus te entregou uma palavra, comece a caminhar, o que você pode fazer, não para você adiantar o processo, porque às vezes a gente, como novo convertido, como a gente é muito imaturo na fé, a gente quer apressar o processo, entende? A gente acha que Deus falou hoje, nossa, final do ano, eu já vou estar vivendo tudo isso, não é assim, né? Mas o que você pode fazer com relação a si mesmo, para se preparar, para mudar, para poder se adequar a essa promessa? Faça, né? Talvez Deus te chamou aí para pregar a palavra também, mas o que você tem feito? Né? Talvez você está falando, não, é que eu vou esperar porque do nada eu vou sair pregando e tal. Não, comece lendo, comece estudando, né, a palavra de Deus. Eu mesmo, né, eu assim, na verdade, quando Deus falou comigo, Deus não falou nada sobre a palavra, mas eu sempre tive uma intimidade com a palavra. Então eu lembro que eu não tinha eu vou pregar, não tinha ainda isso, né? Mas, graças a Deus por isso, eu gostava muito de ler a palavra, eu queria aprender para mim mesmo, entende? Então eu passava horas e horas, e eu lia e anotava, eu fazia esboço, não porque eu ia pregar, mas eu anotava lá, eu lia e anotava, ficava jovem, né? Tinha compromisso assim, ficava às vezes até 3 horas da manhã fazendo, então assim, mas eu não sabia ainda que eu ia também pregar a palavra, enfim. Mas eu tinha esse hábito. Mas então talvez Deus te chamou para pregar a palavra. Então você vai ficar esperando, não, é que eu vou sair falando aí pro meu pastor, falar para todo mundo que Deus me chamou. Não, comece estudando para você. Aprenda para você. Talvez Deus te chamou para louvar também, ou para fazer qualquer outra coisa. Comece preparando, comece estudando, comece fazendo alguma... O que você pode fazer, né? O que você pode acrescentar no seu conhecimento com relação a isso? Comece por aí. Não comece assim, não, atrás de uma oportunidade. Não, Deus, quando chegar a hora, Deus, Ele vai fazer, né? Mas comece fazendo isso, comece se preparando,
se preparando, como se, né, como quem não sabe mesmo. Porque é assim que Deus ele vai olhar para você e vai, né, vai te encorajar ainda mais, você vai se alimentar ainda mais. Então, quando Deus ele fala, a gente está falando aqui de coisa ministerial, mas pode ser aí uma empresa, pode ser qualquer coisa que você tenha aí como sonho, objetivo. Comece, talvez você não tenha hoje os recursos, né? Talvez você tenha um sonho de abrir uma empresa, mas você não tem os recursos. Mas o que você pode fazer para você aí já ir se preparando? Vai buscando conhecimento, vai fazendo um curso, vai fazendo outra. Mas eu não tenho dinheiro. Mas você vai fazendo um curso, vai fazendo outra coisa, vai acrescentando ao seu conhecimento, vai se preparando, porque quando o recurso chegar, você já vai estar preparado, entende? Ninguém me disse isso antes, né? Hoje eu estou aprendendo, então tem coisa que Deus me falou lá atrás que eu atrasei, eu achei que fosse totalmente diferente. E hoje o Senhor está falando para mim, vai para a prática, vai aprender, né? Vai buscar o conhecimento, não tenha pressa. O Senhor falou isso muito forte, né? Numa pregação da virada do ano, através do pastor, ele falou sobre o destino. Não se preocupe, né, em ganhar, mas se preocupe em concluir. Entende? Às vezes ele falou assim, ele deu até esse exemplo, o pastor Alexandre, né? Deu esse exemplo. Quando você sai para uma corrida, talvez aí você já disputou uma corrida, você sai com o objetivo, né, claro, você quer ganhar, mas só de você concluir já é algo maravilhoso. Você conseguiu, porque quantos param no meio do caminho? Então, que o nosso objetivo, e ele falou isso, quando você sai com o objetivo de concluir, Deus, você pode não ser o primeiro hoje, mas Deus, uma hora ele vai olhar para você e vai te dar um lugar de primeiro, uma hora ele vai olhar para você e vai te dar a oportunidade de vencer, entende? Então, assim, a gente tem que ter esse propósito de conclusão, né? Então, o Senhor falou algo ao seu respeito, se prepare aí. Se prepare para isso, né? E quando o Senhor fala para eles, olha, vai através de Moisés e olha, examina a terra. Agora o Senhor está falando para eles que o Senhor não tinha falado antes, mas agora está prestes a acontecer. O Senhor vai falar, olha, vai lá, né? Através da boca de Moisés, vai lá, examina a terra, vê como que é os moradores, se são fortes, se são fracos, vê se a terra é boa, vê os pontos bons da terra. Então veja, examina tudo. Então a gente tem que examinar tudo, irmãos, porque às vezes, que nem eu falei na segunda-feira, às vezes quando a gente recebe uma promessa da parte de Deus, a gente se ilude só com as maravilhas, não vai ter obstáculo, vai ter desafios e a gente tem que estar preparado para isso, entende? Vai ter, né, grandes desafios e a gente precisa estar preparado. Então a gente tem que parar de olhar só para o lado bom, porque se a gente começa o ano, vamos pôr um exemplo, você começou o ano, deixa eu ver o tempo aqui, você começou o ano, aí com o objetivo, aí eu não sei, de fazer qualquer coisa, né? Ah, mas eu vou fazer vamos colocar algo assim, todo mundo simples, uma dieta. Eu vou fazer uma dieta, vou fazer isso, vou perder tantos quilos. Mas você tem que colocar aí que vai ter umas festas para você ir, talvez você já foi convidado aí para um casamento, para isso, para aquilo. Então você tem que estar preparado, que você já tem que ir preparando o seu psicológico. Não, naquele dia eu vou ter aí, né, uma festa para mim ir, então eu vou ter que me preparar. Você vai se preparando o seu psicológico. Estou dando um exemplo simples aqui, mas para você entender que você precisa se preparar para os dias maus também. Você precisa se preparar para os dias difíceis também, porque senão quando chegar os dias difíceis você vai ser pego de surpresa e você não vai ter coragem, você vai perder o ânimo de concluir aquilo que você começou. Outro fato, até falei sobre isso, né, na segunda, para você, né, que eu ouvi várias pessoas, né, já pastores dando esse direcionamento, e até meu esposo, né, começou a fazer faculdade um tempo, e ele também, comentando com ele a respeito dessa palavra, ele disse também que na faculdade eles dão esse conselho também, para você fazer um plano, né, um rascunho aí dos seus objetivos, e você sempre estar diante dele, colocar num lugar que você sempre olhe para ele. Mas por que isso? Né? Eu até falei, a gente vai mais além, a gente vai colocar não só para a gente estar sempre olhando, coloca no seu lugar de oração, coloca aí naquele cantinho que você tem o costume de orar,
Prega ali na parede, coloca ali todo dia que você for orar, Senhor, tá aqui. Coloca os problemas também, Senhor, tá aqui as dificuldades, tá aqui aonde, Senhor, eu não tenho fé para crer, mas o Senhor disse que eu vou chegar, que eu vou alcançar. Tá aqui, Senhor, a falta de recurso, e tá aqui, Senhor, a promessa. Então você tem que colocar diante do Senhor, né? Coloca aí todo dia. Mas por que fazer isso? Para quê? É uma estratégia, irmão. Sabe por quê? Porque às vezes a gente começa bem. Eu falo por mim, eu vou fazer o meu. Eu não fiz ainda porque eu quero comprar uma cartolina para me fazer bem grande assim, para mim não esquecer, sabe? Põe ali, todo dia eu tá olhando para ela, porque às vezes eu já fiz um papelzinho, uma folha, daqui a pouco você nem sabe, põe no meio da Bíblia, põe no meio de outra, e daqui a pouco você não tá com aquela Bíblia e você esquece. E enfim, mas por que isso? Porque, irmãos, às vezes você começa bem, você vai falando, não, Senhor, eu vou fazer. Mas daqui a pouco, aí você começa orando, não, o Senhor me deu essa promessa, você está naquele objetivo. Daqui a pouco, do nada, aparece outra situação, outro problema que não tem nada a ver com isso. E você perde o foco. Aí seu foco vai todo para aquele problema. E aquela situação, aquela promessa, aquele sonho, aquele objetivo é esquecido. Entende? Aí você vai lutar outra causa e esquece dessa. Não, então por isso que eu tô falando para você. Tô te dando esse conselho, né? Até recebi um feedback de uma pastora Bianca, da pastora Bianca, um beijo para ela, falando que ela gostou, que ela até ia passar para as meninas. Mas assim, é muito interessante, porque eu também vou fazer, porque às vezes a gente é assim, irmãos. A vida é assim, você começa um objetivo, daqui a pouco aparece outro problema, e você olha para lá e esquece daqui. Entende? E assim, se a gente colocar diante de nós, mesmo que aparecer outro problema para roubar, né, o nosso foco, roubar a nossa atenção, roubar a nossa disposição, nossa energia, vai estar ali. Mesmo que você vai estar aquele dia que você vai estar fraquinho, sem força, sem ânimo, sem fé, com 1 milhão de problemas talvez ali, outras coisas para você resolver, mas você vai estar diante daquilo, você vai estar dizendo, Senhor, tá aqui, Pai, ó, hoje eu tô sem força para orar, mas eu apresento isso e isso nas tuas mãos. E a sua oração vai estar ali, você está regando aquilo, entende? E é impossível não dar resultado. É impossível, né? Porque a palavra do Senhor vai dizer que a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Então, se a gente persistir na oração, se a gente continuar ali, a gente vai estar olhando para aquilo, a gente vai continuar naquele propósito, falando, não, eu preciso. Se eu desfoquei aqui, aconteceu outra coisa, eu tive que parar para socorrer outro lado, não, mas daqui a pouco eu preciso voltar, porque eu tô orando aqui, eu não preciso agir também em função a isso, em relação a isso, entende? E aqui, o Senhor vai dar essa direção para o povo, né? E aí vai dizer assim que eles subiram e observaram a terra desde o deserto, né? Até a Reob, na direção de Lebo-Hamate. Subiram do Negueb e chegaram a Hebron, onde viviam Aimã, Suzá e Talmai, descendente de Enac. E aqui eles vão ver os vales, eles vão ver os gigantes, eles vão ver tudo. E eles vão trazer, e o fim, né, no fim de 40 dias, eles voltaram da missão de reconhecimento da terra. E eles vão trazer um relatório, eles vão trazer também, né, um fruto da terra. E aqui é muito interessante, porque aqui fala, né, a gente leu, era a época do início da colheita das uvas. Em outra tradução, né, aqui é a NVI que eu tô lendo, mas na outra tradução, João Ferreira de Almeida, se não me engano, fala que era, né, as primícias, né, da uva, da colheita da uva, eram as primícias. Então, assim, irmãos, quando fala que eram as primícias da uva, eu já entendo que era o começo de uma colheita de alegria, né? Porque o vinho, a uva fala do vinho que fala da alegria na Bíblia, né? De felicidade, tempo de alegria, tempo de festa. Então, eles estavam entrando já para conquistar nesse ambiente, entende? Nesse ambiente de colheita do que? De uva, de alegria, de vinho, entendeu? De festa. Era nesse ambiente que eles estavam entrando, nesse clima que o Senhor esperava que eles entrassem para possuir essa terra. Que clima? Clima de festa, clima do quê? Clima de alegria, entende? Mas a palavra do Senhor vai dizer que não foi bem assim, né? E a palavra do Senhor vai dizer assim no versículo 26. E eles retornaram a Moisés e Arão e toda a comunidade de Israel em Cádiz, no deserto de Parã, onde prestaram relatório a eles e toda a comunidade de Israel e lhe mostraram o fruto da terra.
e deram o seguinte relatório. Porque assim, ó, eles trouxeram esse fruto e a palavra do Senhor vai dizer que precisava de 2 homens para colher um cacho de uva, para carregar um cacho de uva. Eles amarraram o cacho de uva numa vara e cada um, né, levava uma ponta da vara no ombro. Tamanha era o fruto dessa terra. Então era uma terra muito abundante, muito rica. Irmãos, mas nem isso foi o suficiente para animar o povo, para animar esses líderes. Entende que a nossa mentalidade faz toda a diferença. Porque às vezes o Senhor, ele nos permite experimentar de algumas alegrias, experimentar de alguns do fruto, né, daquilo que o Senhor nos prometeu, de pequenas porções. Irmãos, às vezes alguma pequena porção Deus te dá aí alguma coisa. Deus falou para você, olha, você vai viver isso. Deus permite você experimentar um pouquinho daquilo para ver se você cria aí ânimo no seu coração para lutar por isso. Mas muitas das vezes, irmãos, e Deus está falando aqui muito comigo, muitas das vezes, quantas vezes o Senhor fez promessa para mim, irmãos, que eu olhava e falava, para mim não. E era assim, no começo, como eu falei para vocês, no começo eu acreditava assim, mas depois, passado o tempo, aí você é novo na fé, você não tem muita maturidade, você sai falando para todo mundo, Deus falou isso comigo, Deus prometeu isso, e as pessoas aí pra sua cara, você, né? Tipo assim, quem é você? Né? Deus, e assim, quantas vezes... E a gente às vezes vai se contaminando com o ambiente, contaminando com a incredulidade dos outros. Irmão, às vezes a gente tem que saber aprender. Deus falou algo com você, guarda para você. Eu sei que a gente quer compartilhar, mas quando você quiser muito compartilhar, ore ao Senhor para que o Senhor prepare pessoas certas para você compartilhar. Sabe por quê? Porque às vezes, se a gente compartilhar com a pessoa errada, a gente pode ser contaminado com a incredulidade dela. Porque às vezes as pessoas já é normal, elas têm dificuldade de crer no que Deus tem com a vida delas mesmas. Você acha que ela vai crer no que Deus tem com a sua vida? E às vezes a gente quer que acredita, mas quem ouviu foi nós, não foi outra pessoa. Entende? Às vezes o melhor que a gente faz é a gente ficar quietinho, para a gente guardar a promessa e guardar o nosso coração. Né? Como Maria, o Senhor está me lembrando aqui. A palavra do Senhor vai dizer que Maria via os acontecimentos ali a respeito de Jesus, os magos, trazendo os presentes e tudo, falando. E ela guardava tudo aquilo no seu coração. Às vezes a gente precisa só guardar, não falar nada. É só guardar e observar o trabalhar do Senhor. E o Senhor falou comigo, quantas vezes o Senhor me deu ali um pedacinho da uva, daquilo que era promessa, para me alegrar, para ver se eu criava ânimo, para crer que o Senhor tinha aquilo comigo. E às vezes eu não fui capaz de crer, irmãos. Eu não fui capaz de acreditar, talvez você da mesma forma, talvez o Senhor já até deu aí, né, uns pedacinhos de uva para você, uns gominhos da uva para você experimentar, daquilo que Deus já prometeu para você, e você mesmo assim está olhando para o gigante, está olhando para o muro, está olhando para os desafios, está olhando para si mesmo, e está olhando, não, eu não sou capaz de alcançar. Então a gente precisa tomar muito cuidado com isso. E a palavra do Senhor vai dizer assim, que deram, né, o seguinte relatório, entramos na terra a qual você enviou, e onde há leite e mel com fartura. Aqui estão alguns frutos dela, mas o povo que vive lá é poderoso e as cidades são fortificadas e muito grandes. Também vimos os descendentes de Anak, os Amalequitas, os Negueb, né, os Hititas, os Jebuseus, os Amorreus que vivem na região montanhosa, os Cananeus. E eles foram só relatando, ó, realmente a terra é boa. Mana, leite e mel com fartura. É uma terra muito... Ó o fruto. Mas, ó, tem tanta dificuldade... Mas, ó, aí no final, eles vão dizer assim, vimos também os gigantes, descendentes de Anak, diante de quem parecíamos gafanhotos a nós e a eles. Porque, irmãos, o problema todo desse povo, qual era? Era que eles não se enxergavam capazes de conquistar aquela terra. Eles se viam como gafanhotos. Eles ainda, na verdade, se viam como escravos e não como filhos, herdeiros de Deus.
Nós, muitas das vezes, o Senhor tem trabalhado muito isso no meu coração. Muitas das vezes nós ainda nos enxergamos como escravos, como bastardos, e não como os filhos herdeiros do Senhor. Porque, irmãos, não importa de onde você veio, qual foi a sua família, como foi a sua infância, da onde você, não importa como você chegou até o Senhor. O que importa é quem o Senhor disse que você é nele. Isso que nós precisamos aprender a crer, quem o Senhor disse que somos. Esse povo teve experiências com o Senhor ali no deserto. Eles viram o mar abrir, eles viram o maná do céu, eles contemplaram o cuidado do Senhor. Mas mesmo assim, eles não conseguiam crer. Eles não conseguiam crer que Deus poderia dar para eles aquela terra. Por quê? Porque na verdade, irmãos, eles não confiavam o bastante no Senhor. Eles estavam confiando neles mesmos. E o Senhor falou muito isso comigo outro dia, né? Conversando com meu esposo a respeito de algumas promessas, e eu falei para ele, olha, eu não creio, eu não consigo me ver nisso. Eu não consigo me ver, Eu falando pro meu esposo, eu não consigo me ver nisso, não sei. Mas o Senhor já deu, é que nem sabe, já deu até o fruto, já deu até a prova, mas você não consegue se ver. E aí eu parando para pensar, daqui a pouco, né, o Espírito Santo ministrou no meu coração. Isso também não é um tipo de orgulho? Isso também não é um tipo de orgulho? Porque eu espero eu me ver nisso. Eu espero eu olhar para mim e dizer, eu sou capaz de entrar. Eu sou capaz de viver. Eu sou capaz. Não é um tipo de orgulho? Não é o que esse povo está fazendo? Não, a gente não é capaz. A gente parece gafanhoto. Porque é sobre isso, irmãos. Todas as vezes que Deus promete, é algo impossível para nós. Então nós não podemos olhar e querer ter fé nos baseando na nossa capacidade. Não, eu sou capaz, eu sou bom. Porque senão não precisava de Deus. Mas quando é o Senhor que promete, quando é o Senhor que fala, é Ele que vai fazer, não é nós, não é agora, não tem a ver com a nossa capacidade. Mas por que é um tipo de orgulho? Porque quando nós falamos, não, eu não consigo crer, eu não tenho fé, eu não acredito, é porque eu não sou capaz, é porque eu não quero me arriscar, entende? Eu não quero me arriscar em me expor, eu não quero me arriscar no que as pessoas vão dizer, eu não quero me arriscar. É um orgulho. Agora, se eu olhasse para mim e acreditasse, então, beleza, eu não precisava de Deus, eu ia sozinho. Não ia ser Deus, ia ser eu. Mas quando é Deus, irmãos, mesmo que você olhe para você e diga, olha, eu não vejo, você fala, não, é como